separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Larará, larará, larará. The Brass Brothers. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Larará, 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 larará. O vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Ô glória! Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria. The Brass Brothers.
Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Larará, 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 larará. Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Ô glória! Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria. Glória a Deus, povo de Deus. Eu estava ali no cantinho, não era frio não, já estava sentindo calor já da presença do Senhor. Quando nós começamos a orar e falar com o Senhor, é o melhor momento para esquecer dos problemas. Esquecer assim, nós apresentamos a Ele, confiamos que tudo vai se resolver conforme o querer e a vontade dEle. Nós já podemos ficar com o nosso coração calmo, não precisa estar aflito. Quero desejar noite de bênção aí onde você está, no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, não sei onde você está, mas o que eu posso te dizer é que o mesmo Deus que está aqui, nesta casa de oração, está aí com você, porque a palavra está chegando até você e você está ouvindo a voz do Senhor falar com você. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, nós agradecemos essa rica oportunidade, esse lindo privilégio, Senhor, de prestar um culto racional, como está escrito aqui nas Escrituras Sagradas, Senhor, e assim vamos fazer, ó Pai, com o nosso coração ardendo, ó Pai, por mais uma oportunidade, Senhor, porque nós queremos ser intensos, ó Pai, no viver na Tua obra, na Tua casa, nas Tuas Escrituras, mesmo sendo confrontado, ó Pai, porque muitas vezes imaginávamos que estávamos certos, e aí quando nós vemos nas Escrituras, nós estávamos em falha com o Senhor, ó Pai, por pleno acidente, não porque a gente sabia, ó Pai, mas nós estamos num processo de santificação, ó Pai, para que venhamos errar menos cada dia, mas para poder sentir a Tua presença. Amém? A nossa temática desta semana é vivendo intensamente. Glória a Deus! Nós já estamos vivendo intensamente, porque se nós falássemos do tema da semana passada, alguns ouviram falar de Jesus. Nós já conhecemos esse Deus tão poderoso que tem operado entre o meio de nós, amém? Glória a Deus, e é por isso que nós vamos viver intensamente. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 6 e versículo 9. E diz assim a palavra do Senhor: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Porque nós temos que ser intenso para não desanimar. Vai vir guerra, vai vir luta, vai vir pandemia que nem veio, tentando nos impedir de fazer a obra, de pregar o evangelho, mas o Senhor nos molda e nos mostra que dá para continuar. E vai piorar e nós vamos continuar.
E vai piorar e nós vamos continuar, sabe por quê? Porque nós estamos vivendo intensamente a palavra do Senhor. Nós temos raiz. Então, se bater o vento, não vai arrancar a raiz. Então, que nós venhamos estar alicerçados. Estava todo mundo preocupado em achar a cura e a vacina do Covid-19. Já ouvi falar que tem mais umas 4 ou 5 parecidas aí que fala variante. Variante, para mim, era um carro antigo. Tá? Aí falaram que agora é uma tal acima da Covid-19. Agora pode vir a variante que for, que nenhuma vai ser maior do que o Deus que nós servimos. Esse Deus que tem nos guardado, esse Deus que tem nos abençoado. E isso só mostra para nós que nós temos que deixar o nosso motor mais potente. Sabe o que deixa o motor do crente mais potente? É a fé. É não desanimar, é ter uma vida em intensidade no Senhor. Como é que nós podemos viver em intensidade? Sempre que puder, medite na palavra, sempre que puder, ore, sempre que puder, examine a decisão que você vai tomar, se está dentro da vontade de Deus. Às vezes você vai ver uma pessoa, você vai falar, nossa, será que eu devo ir lá? Será que eu deveria fazer isso? Se Jesus estivesse ali, como que ele faria? Você é imagem e semelhança do Senhor, é para isso, é nas atitudes, não é cabelo, não é barba, não é as vestes, são as atitudes que nós temos aprendido aqui, colocar os frutos do Espírito em prática todos os dias. Glória a Deus. Alguém quer louvar o Senhor nesta noite em forma de gratidão? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, que você possa aplaudir ao nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Nós vamos cantar nessa noite que nada se compara com a glória do Senhor, amém? Pode o mundo inteiro dizer que lá fora é bem melhor, podem dizer que lá fora é mais atraente, mas nada se compara com o brilho da glória do Senhor, amém? Nós vamos exaltar ao Senhor declarando isso. Você pode aplaudir a Ele mais uma vez, glorificando o nome dEle? Nada se compara ao brilho da glória que vem de Deus. Nada se compara ao valor da sua presença em nós, queimando nos corações. E entre esses corações fui escolhido. Nada se compara à graça que revelou Jesus. Nada se compara ao amor que o fez vencer na cruz. Com preço de sangue com preço de sangue fui redimido. Então eu vi o céu e uma nova terra, toda a esperança que se foi na guerra eu encontrei nos olhos do Cordeiro. Então, não há mais morte, tudo agora é vida. Minha coroa está garantida. Eu vou reinar com Cristo para sempre. Para sempre.
nada se compara ao dia que eu verei Jesus vindo com poder e glória sobre as nuvens do céu, no abrir e fechar de olhos, no abrir e fechar de olhos. O que? Ser arrebatador. Então eu vi o céu e uma nova terra, toda a esperança que se foi na guerra, eu encontrei nos olhos do Cordeiro. E então não há mais morte, tudo agora é vida, minha coroa está garantida, eu vou reinar com Cristo para sempre, para sempre. Deus, nós vamos cantar que quando confiamos no Senhor, nada irá nos abalar, amém? Não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor,
batalha permaneceremos em fé. Se exércitos seguirem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Vamos cantar mais uma vez esse refrão. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Glória a Deus, aplauda o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Quem quer viver intensamente na presença do Senhor? Glória a Deus, esteja disposto a passar uma prova. Que viver intensamente na presença do Senhor é todo o tempo, é na alegria, na dificuldade,
principalmente na dificuldade, você vai mostrar a tua fidelidade. Glória a Deus. Lá fora está chovendo um pouquinho de água e aqui está chovendo chuva de bênção do Senhor. Receba esta noite, amém? Agora nós vamos passar por momento dos dízimos, das ofertas, aqui na casa do Senhor, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 6, versículo 34. Glória a Deus. Quem está ouvindo a chuva lá fora? Ouça as bênçãos caindo sobre a tua vida também. Glória a Deus. Amém? Então vamos lá. Mateus capítulo 6, versículo 34. Vou ler do 33 e 34. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia de hoje o seu próprio mal. Lutemos pelo dia de hoje e aguardemos o dia de amanhã no Senhor. Porque muitas vezes nós estamos preocupados com o dia de amanhã e nem sabemos se vamos acordar. Você vê como que a situação é, o psicológico é difícil? E se o Senhor, a hora que nós fomos orar aqui, já nos levarmos, que será num piscar de olhos, e você estava preocupado com coisas do ano que vem, do outro ano e do outro ano? Se preocupe em viver intensamente na presença do Senhor, se preocupe de viver intensamente obedecendo a palavra de Deus, porque aqui, nós somos estrangeiros, estamos de passagem, não se preocupa. Agora, nós vamos ter uma morada nova, se nós estivermos debaixo da vontade do Senhor, amém? Como nós lemos aqui no 33, buscar primeiro o reino do Senhor e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Neste momento, separe o que é do Senhor, o seu dízimo, 10%. Não pediu 90%, não. Falou só para ver se você era fiel. 10%. Se você é um missionário, tem hora que foge. Se você é um missionário da palavra de Deus, você fala, mas eu não tenho tempo, eu não posso. Você pode. Você está no começo da corda, e tem uns amados que está desbravando aí, lugares que a palavra necessita chegar direcionado por Deus, e nós podemos ser abençoador na parte de missões. Projeto Transporte está se concluindo, para a honra e glória do Senhor, conquistamos o transporte. Tem glória a Deus? Amém. Falta um pouquinho, vamos finalizar esta aliança que o Senhor fez conosco no transporte, e nós conseguimos, através do Senhor, honrar essa aliança. Nós não quebramos no meio do caminho, ela se cumpriu. Glória a Deus, se cumpriu. E agora, em breve, o Senhor tem colocado no coração do nosso pastor, teremos novas alianças, porque nós não podemos, nós somos servos do Senhor, nós não podemos ficar sem fazer aliança com o Senhor. A maior aliança Ele fez com nós e nunca vai se quebrar, é da salvação. Se tivermos fidelidade a Ele, se nós formos íntegros, não vai se quebrar, e nós vamos ver cumprir, amém? Pega o seu dízimo, a sua oferta, você que está aí na sua casa, tem o número de uma conta, se você quiser ser um abençoador da palavra de Deus, oferte aí, mande o comprovante aqui para o WhatsApp, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos apresentar, ó Pai, esta noite, Senhor, os nossos dízimos, as nossas ofertas, com muita alegria, Senhor, nós queremos depositar aqui na Tua casa, Senhor. Não devemos dar por dó, nem achando que é obrigação, mas devemos ofertar com privilégio, para que o Senhor receba, Senhor.
a nossa presença aqui neste culto racional, a nossa oferta, ó Pai, a nossa vida que é ofertada a Ti, Senhor, porque nós somos íntegros em Ti, Senhor. Então receba, Senhor, é consagrado a Ti, já não é mais nosso, Senhor, mas é do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Declare mais uma vez. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora,
Levante as suas mãos. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Glória a Deus, aleluia. Aplauda o nome do Senhor, amém. Glória a Deus, amém. Quero saudar a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Poder sentar, irmãos. Glória a Deus. Nós estamos na presença de Deus, amém. E aonde a presença de Deus, a alegria, a liberdade no Espírito Santo, amém. Ele está aqui, nós podemos adorar, podemos louvar. Esses louvores, todos que foram entoados, o Senhor, Ele tem falado conosco, né, sobre essa vida em comunhão, a vida em comunidade que nós estamos falando para todo esse ano de 2021. Amém? E a palavra está em 1 de Pedro, capítulo 4. Abra sua Bíblia. Glória a Deus pela chuva lá fora. Os irmãos, chuva de bênção, né? Aqui dentro, chuva de graça, né? Glória a Deus. Primeira carta de Pedro, no capítulo 4. Nosso tema para todo o ano de 2021 é vida em comunidade. Amém? E essa semana o Senhor vai falar conosco sobre mais uma temática. Chegamos à semana 22 do ano de 2021. O ano está voando, né, irmãos? Passando rápido. Nós já estamos quase no meio do ano. O ano tem 52, 53 semanas e falta pouco aí para a metade, né? Que nós vemos aí vamos ter aí daqui a um mês. Menos de um mês, teremos a metade do ano de 2021. E como o irmão Ricardo disse, para essa semana o Senhor quer falar conosco sobre uma vida intensa. Amém? Vivendo intensamente. E o Senhor fala aqui através da vida do apóstolo Pedro. O Espírito Santo quer falar ao nosso coração. Quem for achando vai dando glória a Deus. Vivendo intensamente. Glória a Deus. Amém? 1 de Pedro 4, 7 em diante diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e prudentes para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar
bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, ou pregue, né, na outra tradução, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Amém. Curva a sua cabeça. Senhor, é a tua palavra. Nós estamos diante de ti na tua casa hoje, domingo, segundo culto da família, que estamos aqui nesta casa de oração. Alguns irmãos já vieram pela manhã e agora à noite, Senhor, nos reunimos, nos arrumamos para vir para a tua casa, Senhor. Abençoa cada irmão, cada irmã, cada família e aqui está já presente na tua casa, ouvindo a tua voz, a tua palavra, aquilo que o Senhor quer falar para nós de uma vida intensa. Uma vida, Senhor, que nós estamos olhando, oh Pai, para a eternidade, mas precisamos viver hoje, Senhor, também como filhos do Senhor, como filhos amados, e assim, Senhor, esteja falando em cada coração, em cada alma, aquilo que o Senhor quer de nós, e possamos praticar, Senhor, aquilo que o Senhor está falando nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Glórias a Deus. Olha o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, que o fim está perto, né? Essa palavra nós precisamos ligar com o que Jesus falou em Mateus 24. Mateus 24, 6, né? A parte B, Jesus fala assim, né? Ainda não é o fim. Depois você pode ler, se você quiser, né? Nós não precisamos abrir, mas Jesus, lá em Mateus 24, ele fala que ainda não é o fim. Pedro está dizendo aqui que o fim está perto, está próximo. É só nós olharmos como está o mundo, como está a sociedade, né? Só nós olharmos no mundo em que estamos vivendo. Então Pedro fala, o fim está perto, e Jesus fala, mas ainda não é o fim. Amém? Jesus fala que as pestes viriam, epidemias, como esse coronavírus aí que está aí, né? Que seriam as dores de parto, e ele disse, ainda não é o fim. Então, nós vemos tudo isso e começamos a olhar para a nossa vida, como está a nossa vida também, né? Para viver uma vida intensa, não do jeito que o mundo está falando, mas do jeito que a palavra de Deus. Para falarmos de vida em comunidade, nós precisamos viver intensamente olhando para a palavra de Deus. De manhã, eu ministrei aqui a parábola do semeador, falando que nós precisamos ser produtivos, precisamos produzir frutos, né? Mas também precisamos fazer alguma coisa para Deus, enquanto estamos aqui na terra, né? Quando chegar lá no céu eu vou fazer, não, nós precisamos fazer aqui para chegar lá, porque tem a ver com missão de vida. Fazer tem a ver com missão, é lógico, eu sempre prego aqui, falo, e os irmãos já gravaram, que é muito mais ser do que fazer, mas fazer tem a ver com missão. E Jesus, ele fala que ainda não é o fim, porque se nós ficarmos só com o que Pedro falou, por isso que a Bíblia explica a própria Bíblia. Pedro está dizendo, o fim de todas as coisas está perto, está próximo. Daí você vai ver, mas está próximo, e aí? Né? O que eu vou fazer? Eu não vou fazer nada, vou estagnar. Não, Jesus diz, ainda não é o fim. Então essas duas afirmações, elas se completam, elas se juntam, né? O fim está perto, mas ainda não é o fim. Por isso, ainda tenho que fazer. Amém? Ainda tenho o que fazer. Você pode dizer glória a Deus? Ainda temos muito o que fazer. Não dá tempo de olhar para trás, de olhar para as circunstâncias. Nós precisamos olhar para a cruz de Cristo. Nós precisamos olhar para Jesus. Então, elas se completam. O fim está perto, está próximo. Mas ainda não é o fim. Por isso, ainda eu tenho o que fazer. Há muito o que fazer. Então, Jesus e Pedro, na verdade, estão falando acerca da eternidade. Estão falando acerca do final dos dias, da eternidade, que todos nós, né, vamos um dia estar lá. Todos nós. Né? Então, os dois estão falando disso aqui. E o que fazer, como eu disse, está ligado à nossa missão de vida, como igreja, né? A missão de vida como família. Então, precisamos agir. E nós somos o sal da terra, amém?
Nós somos o sal da terra, amém? Nós somos aqueles que vão dar sabor a esta terra. Nós somos a luz deste mundo. Então, continue fazendo a sua parte. Como igreja, continua fazendo a sua parte na família, no trabalho, na sociedade. Nós olhamos uma sociedade que está, vazia, oca, sem Deus, sem esperança, sem Deus no mundo, e nós precisamos ser sal da terra, precisamos ser a luz deste mundo, fazendo a nossa parte. É tempo de agir nesta sociedade, irmãos, é tempo de nós nos levantarmos. A palavra de Deus diz em Abacuque orando, e a oração dele no capítulo 3 é: aviva a tua obra no meio dos anos. A igreja precisa ser avivada, a igreja precisa sair da acomodação, do estagnado, e sair mesmo pregando a palavra, fazer a vontade do Senhor na sociedade, Nós vemos a sociedade caída e precisamos lutar contra esse sistema do mundo. Nós vemos na família também, as famílias sendo deterioradas, e precisamos agir na família, na nossa família, a família daqueles que temem ao Senhor também, na nossa vida profissional. Na vida profissional a mesma coisa, veio a pandemia, mas a palavra de Deus diz que se você é um justo, o justo floresce em meio ao deserto. O justo vai florescer no deserto, não importa o deserto que passar. A palavra do Senhor diz na nossa vida profissional também, assim como família, assim também na sociedade, E principalmente também cultivar a nossa espiritualidade, alcançar mais pessoas, trazer pessoas para o patamar que nós estamos espiritualmente falando. Cultivar isso, orando, lendo, buscando ao Senhor, ouvindo a palavra, alcançando mais pessoas, E ainda pessoas que estão do nosso lado, e não sabem sobre a eternidade, não têm ciência do que é a eternidade, estão acreditando no que a filosofia ou que livros do mundo estão dizendo, ou que a internet, mas a única regra de fé e prática da igreja do Senhor Jesus é a palavra de Deus. Nós não podemos olhar para as circunstâncias, nós precisamos fazer, nós precisamos cumprir a nossa missão, nós precisamos de reverência, e eu já disse aqui que a reverência é nós sabermos o nosso lugar, ocuparmos o nosso lugar e cumprir a nossa missão, seja na família, seja na sociedade, seja na igreja, seja no reino de Deus, seja na sua espiritualidade. Nós sabemos e precisamos ocupar aquele lugar que o Senhor nos colocou para nós sermos produtivos. O Senhor colocou você neste lugar porque o Senhor quer que você frutifique aqui. O Senhor quer que você frutifique na família, na sociedade, no seu trabalho, em todas as áreas da sua vida. Então tem pessoas que estão do nosso lado que não sabem sobre a eternidade, e nós somos chamados para cumprir a missão. Só vamos cumprir a missão se ocuparmos o lugar que o Senhor nos colocou e não querer o lugar do outro, Porque muitas vezes a gente fica pensando: mas se eu fosse o patrão, se eu fosse o presidente, se eu fosse o diácono, se eu fosse o pastor, essas coisas vêm e a gente fica querendo o lugar do outro, quando nós temos um lugar importante para exercer, seja em qualquer âmbito da nossa vida, precisamos continuar fazendo a nossa parte, amém? Você pode dizer glória a Deus? Então, quando entendem que o fim está próximo, mas ainda não é o fim, e a gente precisa fazer alguma coisa, ainda temos o que fazer, daí nós aplicamos na missão, amém? O fim está próximo, mas ainda não é o fim, e ainda eu tenho muito o que fazer, eu aplico na missão de vida que eu tenho, você também. Então, é agir hoje sem esquecer do amanhã. Agir hoje sem se esquecer do amanhã. E foi lido aqui, Jesus falando em Mateus: olha, vocês precisam não estar preocupados com o dia de amanhã. Jesus está falando de uma preocupação excessiva, precisando agir hoje, mas nós precisamos agir hoje sem se esquecer do amanhã. Preocupação não, mas não podemos nos esquecer que amanhã, todos nós, ou alguns de nós, amanhã, que eu digo segunda-feira, alguns de nós vamos passar por lutas, tribulações adversas, e vai acabar amanhã. Talvez acabe aquela luta, vai começar outra na terça.
e assim por diante, amém? A luta, como diz o corinho, a luta vem e passa, não desanime não, quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação, amém? A luta vem e passa, então agir sem se esquecer do amanhã, agir hoje, e não ficar procrastinando hoje para o amanhã. Ah, amanhã eu vejo isso daí, amanhã eu resolvo essa situação. Não, nós precisamos resolver hoje, amém? Porque o hoje se colherá no amanhã. Nós falamos aqui de manhã, que se nós plantarmos hoje, e a semente que nós temos é a palavra de Deus, nós vamos colher amanhã, amém? Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Precisamos plantar a palavra de Deus mais, amém? Hoje você planta, se colhe amanhã. E o que nós precisamos viver intensamente? O que a gente vai viver intensamente quando a gente olha para esse tema, né? O que eu vou viver intensamente? Aí o versículo 7, aí, ó, acompanhe na sua Bíblia. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7. O que eu vou viver intensamente? Quando nós vimos esse tema, né, a gente já começou a pensar sobre isso, porque o mundo também diz, né, o Facebook está lá, vive intensamente, mas não tem nada a ver com a palavra de Deus aquilo lá, né? A gente vai ver em outras coisas da internet, em livros, viva intensamente. Ele estava falando para a pessoa viver no pecado, viver no erro, viver, né, Deus me ama, e Deus é amor. Deus é amor, mas é justiça, né? Deus só é amor porque Ele é justiça, né? Nós vimos lá no seminário ontem. Então, o que nós temos que viver intensamente? Versículo 7, a parte B. A primeira parte nós já falamos, o fim de todas as coisas está próximo, aí completo com o que Jesus falou, mas ainda não é o fim, eu tenho muito o que fazer. Aí a parte B diz assim, ó, sejam prudentes. Na tradução Nova Almeida, diz, sejam criteriosos e sóbrios, né? Na nova linguagem de hoje, vai dizer, sejam prudentes. O que é prudente? É uma pessoa sóbria, né? Vigilantes. Uma pessoa que está vivendo intenso, mas ela está vigilando a todo momento. Tratar, a palavra prudente significa tratar com atenção. Então, precisamos tratar com atenção hoje, para não ter consequências ruins depois, né? Sejam prudentes. Prudências para quê? Prudência para quê que ele fala aí? Para poder orar, né? Para poderem orar. E a carta de Pedro, ela vai falar muito desse relacionamento que nós temos com Deus, com as pessoas, família, porque no capítulo 3, no versículo 7, olha aí, está aí em Pedro, então vamos voltar um pouquinho aí, depois a gente... Capítulo 3, versículo 7, olha aí. Por que nós precisamos ter prudência até para poder orar? Como nós oramos, né? E agora, o versículo 7, lógico que Pedro está falando dos deveres dos casados aí, no caso da família, que eu disse aqui, que nós precisamos fazer algo para a família, e assim começando da nossa família, e assim a família dos irmãos. Diz assim, ó, agora falou para as esposas, e agora ele fala para os maridos. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar, com discernimento, dando honra à esposa, ó, respeitando a esposa, por ser parte mais frágil, e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas, né? Então, prudência para orar. Se você não respeitar a sua esposa, um homem, umas braque. Tá, tem uns irmãos novos aí agora, né? Se você não respeitar a sua esposa, a sua oração não passa do isopor. Aqui da igreja, em casa é laje, é telha, seja o que for, não vai passar do teto, né? Lógico que falou dos deveres das esposas, depois você pode ler, porque está falando de família. Prudência para poder orar. Então, se você não respeita a sua esposa como vaso mais frágil, né, parte mais frágil, a sua oração não adianta orar. Vai ficar blá, 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 estou sentindo tão bem, mas sua oração não passou da telha, né? Então, prudência para poder orar. Então, a mulher precisa ser tratada com respeito. A parte B fala que suas orações, na NTLH diz assim, ó, suas orações, homens, quando não tratam as mulheres com respeito,
ficam impedidas. Não adianta orar. Ah, mas eu sou, seja o que for, mas eu estou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, mas não trata a mulher com respeito. Então, prudência para orar. Toda a carta de Pedro vai falar desse relacionamento. As orações ficam impedidas, né? Se faltar o respeito, faltou prudência, faltou temor. Então, um ao outro, né? Ele fala aí dos conselhos para o marido também. Depois você lê o capítulo 3, falando de relacionamento conjugal, família. Então, falta de prudência vai levar ao pecado. João capítulo 9, versículo 31, a parte A, diz assim, ó, Deus não ouve pecadores que vivem na prática do pecado, porque faltou prudência, levou ao pecado. Né? E pecado, a gente pode falar um monte de pecado, mas na verdade pecado é errar o alvo. Errou o alvo que tinha, né? Ele na vida, ele começou a fazer as coisas, pessoas vão fazendo as coisas e já vai caminhando para o pecado nos seus pensamentos. Por isso que eu falei a semana passada, na verdade a temática falava de experimentando Deus, que nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito Santo, senão nós vamos errar o alvo. Quando somos dirigidos pelo nosso coração, nós erramos o alvo, as emoções, né, afloram. Quando somos dirigidos pelas paixões carnais ou pela mente corrompida, erramos o alvo. Né? Então, diz lá que Deus não ouve, né, a pecadores, precisa se arrepender. E quando uma pessoa vive assim, né, sem prudência, que vai levar ao pecado, né, as suas orações estão impedidas, né, de chegar até Deus. Por isso que ele diz aí, prudência para orar. Capítulo 4, versículo 7. Ó. Sejam criteriosos, prudentes, para poderem orar. Então, eu vou orar, vou fazer a campanha de oração, mas se você não estiver tratando, né, essas duas coisas, né, a família e também essa espiritualidade sua, na missão que você tem, que ainda tem muito que fazer, as orações não chegam até Deus. Né? E para viver intensamente, nós precisamos aplicar coisas práticas na nossa vida. Nesse texto diz aqui pelo menos 3, né? Para com a prudência. Aplicações práticas para com a prudência. O fim está próximo, mas ainda não é o fim, e eu tenho muito que fazer. Primeira coisa que aparece aí, o bom relacionamento com as pessoas. Amém? Bom relacionamento com pessoas. Sejam prudentes, né, no relacionamento com as pessoas. Nós precisamos ter essa prudência, esse cuidado, e lembrar que quem está dirigindo a nossa vida é o Espírito Santo. Versículo 8, ele fala dessa aplicação prática de relacionamento com pessoas. Ó. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Amém? Todas, né? Todas as nossas ações com qualquer pessoa que seja, né? Com o próximo, em todos os ambientes, como nós falamos, sociais, e a família, né? Então, cultivar bons relacionamentos. O versículo 10 vai dizer assim, ó, nós lemos, vou ler de novo aqui, versículo 10, a gente vai voltar no 9 depois. Glória a Deus. Versículo 10, o 9, né? O 10, sirvam uns aos outros. Olha aí. Sirvam uns aos outros. Esse aqui é um mandamento também da comunhão. Amém? Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Olha aí. Como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. E nós somos levados a pensar que nós é que movimentamos os dons que está em nós. Na verdade, é a graça que está em nós. Amém? A graça salva e movimenta os dons na nossa vida. Por isso que ele diz aí, conforme a multiforme graça de Deus. Então, precisamos ter esse bom relacionamento com pessoas. E versículo 10, direcionar esse amor para o bem espiritual das pessoas. Sirvam, né, uns aos outros, ele diz aí, né? Sirvam uns aos outros de acordo com o dom que você recebeu. Então, a palavra diz para esse amor é canalizar no relacionamento com pessoas. Por isso que o tema de vida em comunidade está ligado,
Para viver uma vida em comunidade, precisamos viver intenso, com intensidade na nossa vida familiar, com as pessoas também ao nosso redor, trazendo para a igreja de Cristo também e no reino, né? Então, e aí ele diz, né, a espiritualidade das pessoas, vai beneficiar a espiritualidade, porque ele fala de dom, fala de graça. Qualquer dom, seja qualquer dom que nós tenhamos, irmãos, é para servir, amém? O dom que você tem é para servir, ou que você nasceu, ou que você adquiriu, com esse dom é para servir uns aos outros. E aí o versículo 9, que é para a gente voltar, ele fala disso também, ó. Versículo 9, sejam hospitaleiros mutuamente, né, uns aos outros, sem murmuração. Sejam hospitaleiros. Né? Nessa cultura, eles tinham que abrigar missionários, evangelistas nas suas casas, né, e tinham que abrigar, mas não é só isso, hospedar é no coração, amém? É no coração, é na alma, é saber amar, né, saber e fazer isso para amar e servir, hospedar no coração, amém? Para saber saciar as pessoas, a fome das pessoas. As pessoas não estão com fome muitas vezes de alimento, não só, isso também, mas chegou um tempo que as pessoas estão com fome e sede da palavra de Deus. Deus te levantou para ser alguém que tem um bom relacionamento com pessoas. Por isso que a igreja primitiva, ali em Atos capítulo 2, do versículo 42 em diante, aí no 46 diz assim, ó, contando com a simpatia de todo o povo, e a todos os dias acrescentava os senhores que iam sendo salvos. Né? Então esse bom relacionamento com as pessoas, para beneficiar espiritualmente o que tinha naquela igreja, esse servir, né? Esse servir um ao outro. Então qualquer dom, e ele fala da hospitalidade, hospedar no coração as pessoas, sem murmuração, sem reclamar. Diga para a pessoa do seu lado, é sem reclamar, irmão. Hospedar no coração é deixar as pessoas confortáveis no seu coração. As pessoas querem estar perto de pessoas assim, porque ele cultiva esse bom relacionamento, ele está semeando a palavra, ele é produtivo, como nós falamos aqui de manhã. Segunda coisa, aplicação prática, né, para a vida de quem vive intensamente, ele pratica a prudência, né, porque ele sabe que o fim está próximo, mas ainda não, e ele tem muito o que fazer, é o bom relacionamento com Deus. Amém? O bom relacionamento com Deus está no versículo 7, a parte B. Ele diz, estejam alertas, estejam, né, prudentes para poder orar. Estejam alertas, sóbrios, para vocês poderem orar. Né? Então o relacionamento com Deus é prático também de nós olharmos se estamos sendo prudentes ou não. Então o bom relacionamento com Deus, ser alerta, estar alerta para poder orar, a intimidade com Deus, produzida pelas orações, vai impulsionar as ações, amém? A intimidade com Deus, produzida pelas orações, vai impulsionar as ações, por isso é orar mais ação. Não adianta ficar todo o tempo lá só falando, você precisa ser impulsionado a tomar uma ação que Deus vai falar, e assim na direção de Deus, quem ora, age, amém? Quem ora, age, orar e ação, o bom relacionamento com Deus, amém? O bom relacionamento com o Senhor, o bom relacionamento com Deus, né? O versículo 11, nós não lemos, lemos sim, depois a gente vai ler o 12 também, versículo 11, diz assim, se alguém fala, ou pregue, né? Fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Amém? Olha aí, se alguém fala ou prega, né? Pregue segundo os oráculos, segundo a palavra de Deus, os mistérios de Deus, aquilo que Deus fala. Então, um bom relacionamento com Deus, na oração você fala com Deus e você ouve Deus falar no seu coração. Aquilo que você precisa fazer, aquilo que você precisa fazer para cumprir a missão,
né? Então, vai ter esse bom relacionamento com o Senhor em tudo, né? Servindo, né? Falando, exercendo os dons segundo os oráculos, servindo, né? Na força que Deus dá, para que em todas as coisas Deus seja louvado, glorificado. Então, o bom relacionamento com Deus vai trazer você para glorificar a Deus, amém? Nós somos feitos para glorificar, façam tudo, é como se ele falasse aí, né? Para a glória de Deus, que Deus seja louvado em tudo na sua vida, em tudo. Então, essa prudência vai trazer esse bom relacionamento com Deus, com as pessoas, com Deus. E terceiro, está no versículo 12. Como em quase toda a carta de Pedro, ele fala, né, sobre isso. No versículo 12, nós não lemos, agora a gente vai ler, porque é o terceiro. Tem muito mais aí sobre relacionamento, mas ficamos por aqui para podermos falar desse tema, né, de quem está vivendo uma vida intensa com Deus. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, olha aí, a provação, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. 13, pelo contrário, alegrem-se na medida em que são comparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vocês se alegrem exultando. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Olha aí, se alegre na provação. Em toda a carta de Pedro, ele vai falar dessa terceira coisa para nós sermos prudentes, tratarmos com prudência e viver uma vida com intensidade, sabendo que o fim está próximo, mas ainda não é o fim, e nós temos muito o que fazer. Esse terceiro relacionamento que ele fala em quase toda a carta dele aqui, é o bom relacionamento com os problemas. Amém? Agora todo mundo ficou quieto mesmo, porque ninguém quer passar problema, mas todos nós passamos. Problemas, quando eu digo, são conflitos, lutas, né, provas, aflições, dores e por aí vai. Jesus falou que no mundo nós teremos o quê? Aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Então, um bom relacionamento com as provações, com os problemas. Nós só estaremos livres dessas coisas quando chegarmos lá na glória, quando chegarmos no céu, mas precisamos ter um bom relacionamento com as pessoas, um bom relacionamento com Deus e um bom relacionamento com os problemas, com os conflitos que surgem, com as provas, fazem parte da nossa vida. Nós precisamos estar tendo esse bom relacionamento, faz parte, né? Se resolve um, vem o outro. Como eu disse, resolve um amanhã, hoje, amanhã vem outro. Resolve na segunda-feira um, às vezes demora uma semana, um mês, às vezes tem problemas que demoram um ano e por aí vai vir outro, né? Mas precisamos ter esse bom relacionamento, porque nós estamos vivendo uma vida intensa com o Senhor, com a direção do Espírito Santo na nossa vida, né? Então tem que saber lidar com essas coisas, que vem uma, você vence, vem outra, né? Romanos 3, versículo 3, diz assim, ó, nós nos alegramos nos sofrimentos, pois traz a aprovação de Deus. Amém? É para você dar glória a Deus mesmo. Porque os sofrimentos vão vir, mas se você está se alegrando no sofrimento, porque você já está crucificado com Cristo. Amém? Você já está crucificado com Cristo. E se participamos dos sofrimentos dele aqui na terra, nós vamos participar da glorificação no céu. E esse dia está chegando. Ainda não é o fim, mas está chegando. Temos muito o que fazer. Nos alegramos nos sofrimentos, pois traz a aprovação de Deus. Você quer, né, ser aprovado por Deus? Se alegre no sofrimento. Tiago vai dizer, bem-aventurado o homem ou mulher, né, a pessoa que suporta a aprovação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam.
Se você ama o Senhor prometeu, aleluia, a coroa da vida eterna. Continue adorando, continue glorificando ao Senhor e continue se alegrando e tendo um bom relacionamento com as situações adversas que nos sobrevêm. O deserto é a escola dos verdadeiros adoradores. E nós estamos nesse deserto, a igreja ainda está no deserto e nós precisamos continuar adorando, fazendo festa no deserto, glorificando ao Senhor e vigiando a todo momento, tratando com prudência essas coisas para poder orar, para viver uma vida intensa, né? Então, o problema é uma bênção. O problema, a situação é uma bênção quando nós nos ajoelhamos mais, quando nós cultuamos mais, quando nós adoramos mais, quando nós estamos mais perto ainda de Deus. O problema é uma bênção para trazer pessoas para mais perto do Senhor, né? Então, e precisa ser aprovado e aprovado, amém? Não queira ser provado e reprovado, quando desiste, quando para, quando larga tudo, é reprovado. Mas nós, se somos provados, precisamos perseverar. É essa palavra que tem que ficar gravada, perseverar na oração, no partir do pão, na comunhão, na doutrina também da palavra de Deus, amém? Então, provado e aprovado. É reagir corretamente em relação aos problemas. Não seja aquele que murmura, que lança a toalha, joga a toalha e desiste. Seja um adorador, como Jó, né? Que adorou, mesmo ali todo cheio de lepra, o inimigo matou seus 10 filhos, o inimigo tirou toda a riqueza dele, e Jó se prostrou e adorou ao Senhor, amém? Ele se prostrou e adorou. Seja esse que vive intensamente, declarando, né, como Jó, e nós precisamos ter esse bom relacionamento com as lutas, com as adversidades, para podermos orar. Sejam prudentes, ele diz aí, né? Criteriosos e sóbrios para poder orar. Ele vai falar dos mandamentos de comunhão, mas nós precisamos ser sóbrios, ser prudentes para orar. E aí nós concluímos essa palavra trazendo e lembrando de João Batista. Ele preparou o caminho do Senhor para que Jesus viesse a primeira vez. Para que Jesus viesse, 3 meses antes, nasceu um homem chamado João Batista, que sabia o seu lugar, ocupou aquele lugar e cumpriu a sua missão. O que Isaías diz dele: uma voz clama no deserto, preparem o caminho do Senhor. Isaías não sabia, mas Deus revelou, e era este homem, de que Jesus falou: dos nascidos de mulher, não houve profeta maior do que João Batista. Era primo de Jesus, nós sabemos, mas João Batista está batizando uma multidão, estava indo até ele no Rio Jordão, e ele não batizava de qualquer jeito. A pregação de João Batista era uma pregação, né, de espinhos, de rosas, mas de espinhos, mais de espinhos, e a multidão estava lá. Quem tem esse negócio falando que palavra dura espanta o povo da igreja? Não. Precisa ser a palavra de Deus confrontando a nossa vida. O único lugar que nós não escolhemos o que nós vamos ouvir é a igreja do Senhor. Na nossa casa a gente escolhe o vídeo, escolhe a palavra, escolhe o louvor. Na igreja não. Nós ouvimos o que o Espírito Santo preparou. Nós cantamos as mesmas canções que são preparadas com o Espírito Santo ali, usando a vida dos ministros, e a oração é feita, as contribuições, o projeto, seja o que for, e a palavra de Deus é o Espírito falando conosco. João Batista, sabe qual que era a pregação dele que atraiu uma multidão? Raça de víboras. Quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Apresentais, pois, frutos dignos de arrependimento, para que vocês sejam batizados. Frutos de arrependimento. Esse homem, João Batista, né, lá em Lucas capítulo 1, versículos 76 e 77, fala da missão dele. Vamos abrir lá, trazendo agora para a nossa vida. Ele preparou para que Jesus viesse a primeira vez. Preparou o caminho do Senhor. Lucas capítulo 1, versículo 76 e 77.
quando João Batista está batizando ali, irmãos, Jesus chega também para ser batizado ali, e João já conhecia, sabia quem era. Lucas capítulo 1, 76. Olha aí, ele está preparando, qual que era a missão de João Batista? 76. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá, ou vai vir antes, né, em carne, o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento e salvação por meio da remissão dos seus pecados. Olha aí. Você, menino, vai preparar o caminho do Senhor. Para a primeira vinda de Jesus aqui na terra, Deus levantou esse profeta, esse homem chamado João Batista, né? E a missão de João Batista. E ele, a gente sabe que ele cresce, ele chega lá no Jordão, está batizando, no templo, os doutores lá, os fariseus, e assim como, né, os sacerdotes, começaram a cobrar o batismo dos judeus. O batismo judeu não era como o nosso, né? Jesus inaugura a graça, mas ele chegava à maioridade, atingia a maioridade e precisava ser batizado para as coisas do Pai passar para o Filho. E aí João, sabendo disso, ele foi para o Jordão. E aí uma multidão ia lá. No tempo eles começaram a cobrar isso, a cobrar batismo. E João foi para o Jordão e começou a batizar. E Jesus, né, chega um dia do batismo de Jesus, Jesus chega lá e João está falando exatamente do Messias que viria, e ele estava preparando o caminho, e essa era a missão de João. E aí Jesus chega e João diz assim: eu que tenho que ser batizado por ti. Aí Jesus diz assim: não, João, para que se cumpra a Escritura, para que se cumpra, eu preciso fazer do jeito certo, do jeito que os judeus também fazem aqui. Não fui ao templo, estavam cobrando o templo, mas Jesus foi até o João, honrando aquele profeta. E quando Jesus é batizado, porque João Batista estava dizendo assim: olha, eu vos batizo com água para arrependimento, mas virá um depois de mim, que na verdade ele é antes de mim, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aquele que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés dele. E Jesus chega. Jesus chega e João batiza, e José já tinha falecido, irmãos. Jesus não tinha o pai carnal ali, que passaria as coisas do pai para o filho, como filho primogênito também, né? Mas ele não era obra humana. Jesus é obra do Espírito Santo, e ele é todo poderoso. Mas onde está o Pai? O Pai está no céu, e a voz do céu, que quando Jesus saiu das águas, ouviu-se uma voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Todas as coisas estão na mão dele, né? O Espírito Santo vem sobre Jesus ali, em forma corpórea de pomba, mas ele é cheio do Espírito Santo e ele começa a pregar: está próximo o reino de Deus. João Batista o batizou, cumpriu a missão. E João Batista e João continuou batizando ali poucas pessoas, porque agora João apontou: vão atrás dele, né? Ele é o Messias. E muitos já deixaram João e foram atrás de Jesus. E aí os discípulos de Jesus começaram a batizar muitos mais discípulos do que João Batista. E aí sempre tem aqueles encrenqueiros que quer fazer encrenca, quer fazer intriga, chegaram para João e disseram: João, aquele homem que você batizou aqui, que você falou que é o Messias, o Cristo, o Jesus de Nazaré, filho do carpinteiro, o carpinteiro, ele está batizando mais pessoas do que você. João disse: vocês não estão entendendo. Resumindo, né? Importa que ele cresça e eu diminua. Importa que ele cresça, porque eu sou apenas o amigo do noivo. O noivo é ele é o Senhor. Então João preparou o caminho.
Ele diz, ó, você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque vai preparar o caminho do Senhor, para, preparando-lhe o caminho para dar ao seu povo conhecimento da salvação, por meio da remissão dos seus pecados. Agora ele não está falando com João Batista preparou, Jesus veio a primeira vez, agora Deus está falando com a igreja. Deus está falando com você, o Espírito Santo está falando que você está preparando o caminho para Ele vir de novo na segunda vinda dEle. E se está preparando, precisa estar preparado. Não adianta só pregar e não viver, ou ouvir e não fazer, né? Duas coisas, precisamos pregar e viver, e ouvir e colocar em prática também. Então João, ele é o tipo do que nós devemos ser hoje, preparando o caminho do Senhor. João Batista, né? Da onde nós precisamos viver intensamente. João morreu novo, né? Foi morto, mártir, um dos primeiros mártires, né, que teve no Novo Testamento, muito novo. Mas ele disse, acabou, eu cumpri o que tinha que cumprir. E eu faria tudo de novo, né? Faria tudo outra vez. Não me arrependo de nada, como diz o louvor, né, do 4x1. Mas eu faria tudo outra vez. Terminou, foi preso, foi degolado e nós sabemos que Jesus chegou através dessa preparação. E agora Jesus vai vir uma segunda vez buscar a igreja. E quem está preparando o caminho do Senhor, dá um glória a Deus. Quem está preparando? Levando salvação, olha aí, profeta do Altíssimo, né? Porque vai preparar o caminho do Senhor. Agora essa palavra é para nós, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação por meio da remissão dos seus pecados. Confrontar, né, com essa justiça de Deus que foi confrontada também um dia em nosso coração. E para encerrar, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, e o louvor pode se colocar aqui já, nós vamos orar, louvar. 1 Coríntios 16, 22. Precisamos amar o Senhor para viver uma vida intensa. Amém? Precisamos amar. João diz que aquele que ama é aquele que obedece, aquele que guarda, né? E olha o que Paulo diz, inspirado pelo Espírito Santo, 1 Coríntios 16, 22, sobre tudo que nós falamos aqui. E nós cantamos também, né? Maranata, ora vem Jesus, eu quero a sua volta. Nós cantamos isso, acho que foi o primeiro louvor. Nada se compara ao dia em que nós vamos ver o Senhor Jesus. Amém? Como nós louvamos aqui, que Ele vai vir no piscar de olhos, e nós seremos arrebatados, ou se estivermos falecidos, mortos, ressuscitaremos primeiro, no abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios 16, 22, diz assim, se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. Se alguém não ama o Senhor, Jesus, né, seja anátema. Sabe o que quer dizer anátema? Maldito. Se alguém não ama o Senhor, seja maldito, se tornou maldição, porque não ama. Quem não ama? Quem não guarda. Jesus fala em João, capítulo 14, ele diz aqui, capítulo 15, né? Aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos, que obedece. E aquele que não obedece, não guarda, simplesmente não ama, né? Então, se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. Duas palavras gregas, né? Anátema, que é maldito, maldição, e maranata, Maraata, né? Que quer dizer, ora vem Senhor Jesus. Nós estamos preparando o caminho dele. Nós precisamos dizer, ora vem Senhor Jesus. Não é só na ceia que nós falamos, né? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Não, é todos os dias, vivendo intensamente, preparando o caminho do Senhor, nós poderemos dizer, Senhor, eu te amo, quando nós obedecemos e guardamos a palavra e cumprimos, e aí vamos dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aquele que ama Jesus, diga, vem Jesus,
vem Jesus. Nós cantamos aqui no início. Então você, igreja, né? E agora já veio. A igreja já veio primeiro. E é lógico, inaugurou com ele, com os apóstolos. João Batista preparou para a primeira vinda. Agora nós, igreja, viemos e em seguida vem o Senhor Jesus. Ele vem buscar a igreja. O fim está próximo, mas ainda não é o fim, né? E nós precisamos fazer muita coisa ainda. Amém? Nós precisamos fazer muita coisa, mas continuamos declarando que nós amamos o Senhor, não só de palavras, mas de ações, de coração, de ser e fazer, e dizendo, ora vem Senhor Jesus. Não queira ficar aqui nessa terra, não queira, né, nesse deserto ficar para sempre, porque o Senhor diz que vai chegar o dia que Ele vai te chamar para a glória, né? Não queira ficar, não queira estar, né, achando que o céu seu vai ser aqui, não, porque o dia está próximo, o fim está próximo. Ainda não é muito o que fazer, mas que você possa todos os dias, com a sua vida, estar declarando, Maranata, ora vem Senhor Jesus, eu te amo, Senhor. Né? Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Então precisamos amá-lo, respeitá-lo, obedecer a palavra dele em toda a sua palavra e declarar, ora vem Senhor Jesus. Se coloque em pé, aleluia, comece a glorificar, exaltar o Senhor. Comece a orar aí no seu lugar, declarando, abra a tua boca e comece a glorificar. Comece a pedir perdão se você talvez não teve a prudência para orar em qualquer situação, seja na família, com as pessoas, com Deus ou com os problemas, com as provações. Mas comece a louvar ao Senhor por você estar tendo essa oportunidade de si mesmo estar diante do Senhor, declarando as maravilhas dEle, declarando a graça, a unidade, aleluia, declarando o poder do Espírito Santo, a humildade e preparando o caminho do Senhor. Olha que honra o Senhor colocou sobre a tua vida, igreja, porque você é aquele que vai preparar o caminho do Senhor. No deserto que você está vivendo, faça um caminho reto através do Espírito que habita sobre a tua vida, o Espírito Santo de Deus. É Ele que te ajuda a preparar, é Ele que te ajuda e te fez profeta, te fez sacerdócio real, nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Levante a sua voz e agradeça e glorifique ao Senhor, porque Ele te fez igreja, chamados para fora de um sistema do mundo, para preparar o caminho do Senhor, para a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda está chegando. Se prepare, aleluia, se apresente a Deus como oferta de louvor, como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, aleluia, aleluia. Continue semeando, continue sendo produtivo, vive intensamente, aleluia. Viva intensamente a vida cristã, aleluia. Que o Senhor te chamou, aleluia, para preparar o caminho do Senhor, aleluia. Quero teu arado preparando a minha vida, me envolva com vontade mais profundo de mim. Tire as pedras e os espinhos, terra fértil eu quero ser. Pra teu louvor, faz-me, Senhor, eu quero ser usado sem medida. Prepara-me, Senhor, capacita-me, Senhor, entrego a direção da minha vida. Aleluia! Entrega a direção para Ele, deixa Ele te usar, aleluia. Prepare o caminho do Senhor. Bom em tua palavra e descansar em teus braços de amor. Quero teu arado preparando a minha vida, me envolva com vontade mais profunda
as pedras e os espinhos, terra fértil eu quero ser. Pra teu louvor, faz-me, Senhor, eu quero ser usado sem medida. Prepara-me, Senhor, capacita-me, Senhor, entrego a direção da minha vida. Pra teu louvor, faz-me, Senhor, eu quero ser usado sem medida. Prepara-me, Senhor, capacita-me, Senhor, entrego a direção da minha vida. Aleluia! Entrega para Ele, da prudência, a orar, aleluia. Sóbrios, vigilantes, seu relacionamento com Ele, com as pessoas, com os problemas. Aleluia. Aleluia. Teu amor, pequena gota em teu grande mar. Sobe tuas águas, enche-nos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Clame a Ele. Clame a Ele. Peça a Ele. Aleluia. No deserto, faça um caminho Senhor, reto. transbordar. Pra teu louvor, faz-me, Senhor, eu quero ser usado sem medida. Prepara-me, Senhor, Capacita-me, Senhor, entrego a direção da minha vida. Pra teu louvor, faz-me, Senhor, eu quero ser usado sem medida. Prepara-me, Senhor, capacita-me, Senhor, te entrego a direção da minha vida. Aleluia! Entrega para Ele. Aleluia. Nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. As palmas louvem ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Podeis assentar, fique com essa palavra. Que você tenha esse bom relacionamento mesmo com as pessoas, com Deus, com os problemas. E seja esse que está preparando, como igreja, o caminho do Senhor. Amém? No deserto. O deserto que nós vivemos, que é este mundo, né? Nós somos tirados do Egito e nós estamos no deserto. Muitas vezes, né, nós passamos lutas, adversidades e temos que tomar cuidado, porque nós estamos aqui só de passagem, amém? Deserto não é lugar para fazer casa, a noiva ainda está aqui, a igreja, mas um dia ela será chamada. O fim está próximo, mas ainda não é. Há muito o que fazer. Amém? Há muito que nós fazermos e preparando o caminho do Senhor. Os vales precisam ser levantados, os montes precisam ser aplanados, os terrenos acidentados precisam ser nivelados para que Ele chegue. Amém? Ele está voltando, precisamos continuar cumprindo a nossa missão, evangelizando aqueles que estão fora e edificando os que estão dentro. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar agora no final, os pedidos de oração. Família do André Meira, né, que pede oração, consolo no luto na família, onde seu tio, né, Antônio, foi recolhido. Ali os irmãos conhecem da padaria São Benedito, né? A Ângela está aqui, trabalha lá também. E é carente das nossas orações, não só a família, os familiares, os amigos também, né, o pessoal que trabalhava lá. E vamos orar agora no final por toda a família do seu Antônio ali, né, que foi recolhido pelo Senhor. Lauro também pede oração. Justino, Antônio, Benedito, Laércio, são
tantos nomes, está ali no caderno de oração, na mesa ali fora, na hora de sair, se você lembrar de algum nome, coloca ali, nós vamos estar clamando, não só aqui, mas também amanhã, de manhã, na oração, 7 horas da manhã, coloca o nome no caderno, esse pedido também vão para a caixinha de oração. Nós temos aqui os cofrinhos, projeto transporte, para orar também, já oramos de manhã. Se você está com o seu cofrinho do transporte, traga para a igreja, amém? Quem levou o cofrinho, lembra que levou, né? Não foi marcado nem numerado, mas traga, porque nós compramos a van, amém? Tá fraco, glória a Deus. Nós compramos o transporte. De manhã eu falei, teve uma irmã que falou, cadê o transporte? Não sei se dá para colocar aí, alguns irmãos não viram. É que está guardado, né? Nós não temos espaço para colocar na igreja, nós temos um lugar que está guardado e nós precisamos transferir para o nome da igreja, tá bom? Graças a Deus, ontem nós fizemos a quitação da van e agora só falta passar para o nome da igreja, ainda temos que usar essas ofertas para fazer essa passagem para o nome, então, aí a van, 2011, 2010, 2011, Kia, né, da marca Kia, a marca que nós queríamos, estavam almejando também, porque nós não queríamos algumas marcas francesas aí, né, importadas, que é difícil achar peça, mecânica, tudo, e o Senhor nos abençoou da maneira que nós oramos, preparou aí, né, glória a Deus que não é 90, 95, nada disso, é 2010, 2011, né? Já bem, ontem nós usamos e foi testada, subiu um morro lá aqui, né? Da Vila Natal, quem conhece a Vila Natal em Mogi sabe que tem uns morrão ali, Vila Oliveira, e nós subimos um morro com 16 pessoas dentro, né? Alguns magrinhos, outros mais fortinhos, mas tinha peso, subiu e ontem nós já testamos, e só ontem nós economizamos 350, 400 reais indo para Mogi, né? Então agora nós temos o transporte, é lógico que nós vamos fazer alguns critérios aí para poder usar, como nós vamos usar aqui no bairro, aqui em Biritiba, né? Nós não temos linha de ônibus aqui, alguns bairros são distantes, como Nova Biritiba, tem aquele morrão, nós vamos poder vir aí também orar para que Deus prepare o motorista, né? Se levante o motorista, que precisa ter chamado também para poder pilotar aí. Mas os cofrinhos que você tiver, traga. As ofertas também quem fez a aliança, né, vai até o fim, agora maio e junho, tá bom? Porque nós vamos encerrar esse projeto e vamos começar um outro projeto aqui na igreja. Nós vamos lançar, só deixa a gente quitar, fazer os envelopes, quitar essa questão da transferência da van. Nós vamos lançar aqui na igreja um projeto também que você vai poder estar envolvido. Não importa a quantia, não é o muito de pouco, é o pouco de muitos que nós fazemos a obra, né, do Senhor, sempre assim. Então, Deus abençoe a todos que cooperaram. Assim que nós passarmos para o nome da igreja, nós vamos orar por todos aqui também, de uma forma que todos venham a glorificar a Deus por isso, tá bom? Então, os cofrinhos, quem tiver na sua casa, traga essa semana para a gente poder fechar essa parte, tá bom? E os envelopes também, quem estava atrasado, coloque em dia para que a gente cumpra essa aliança com o nosso Deus. Não deu para, de repente não deu para fazer a oferta que você fez até o final, aí de repente se você for diminuir a oferta, mas importante que você termine o projeto, né, que nós estamos fechando como igreja local em maio para junho, tá? Maio. Então, eu parei em janeiro. Nós vamos até o fim. Quem começou, nós vamos até o fim. O versículo que nós escolhemos é Isaías 32:8, ó. O nobre projeta coisas nobres, e nas coisas nobres persistirá. Então, é a palavra de Deus, a aliança que nós fizemos foi com Deus, não foi com o homem, e nós vamos até o fim. Amém? Então, glória a Deus. Lembrando aos amados, essa semana, amanhã nós temos a oração, 7 horas da manhã, oração do círculo, do grupo de oração, que nós temos tido muitas já testemunhos aí da oração, amém? Quarta-feira nós temos aula de música aqui na igreja, temos o irmão vem dar aula de bateria e eu dou aula de violão.
E agora nós estamos pegando os nomes aí para essa semana levantar o pessoal do teclado, para acertar dia, horário, valor. Então, se alguém quer fazer aula de teclado, né, seja entrando em contato com a gente aí comigo, para nós acertarmos essa semana. Ele vai já fazer uma reunião com os irmãos, com as irmãs que vão também fazer aula de teclado, tá bom? Quinta-feira é o culto de intimidade com Deus. Estamos fechando mais um mês de maio, e nós vamos continuar aí mantendo essa vida em comunidade. A manutenção da comunhão precisa ser feita, e o Espírito Santo nos deu essa oportunidade. Amém? Tem mais algum aviso? Vamos colocar em pé, encerrarmos. Vamos orar por esse pedido de oração. Já estaremos encerrando aí o culto. Senhor Deus, amado Pai, oramos mais uma vez pela família do Senhor Antônio. O André pede oração, Pai, consolo, conforto da sua família, dos seus familiares, dos irmãos ali que trabalhavam, os amigos, todos. E assim, Senhor, cremos que é o Teu Espírito Santo Consolador, que nós não nos esquecemos, que está conosco, que habita em nós, que pode fazer, e assim, ó Deus, usar a vida dos amados para consolar, confortar, Senhor, e convencer, ó Pai, aleluia, cada um. E assim oramos também pela vida do Lauro, Justino, Antônio, Benedito, Laércio, todos os irmãos, ó Pai, que estão, Senhor, ali no caderno de oração, na caixinha, a família, os familiares. Cremos, ó Pai, que o Senhor tem nos abençoado, Pai. Abençoa a vida desses amados, abençoando, curando, restaurando, Senhor, os irmãos e irmãs também que encheram o cofrinho, Senhor, do projeto. Abençoa, prospera essa família, essa casa, em nome de Jesus, ó Pai, prosperando, trazendo paz, prosperidade, a proteção do Senhor, Pai. Nós encerramos este culto, Senhor, lembrando que essa intimidade que nós temos com o Senhor, com Deus, ó Pai, ó Deus, que é produzida pelas orações, possa impulsionar as nossas ações, ó Pai, durante os dias que estivermos aqui na terra, e assim fazendo tudo para a glória de Deus, ó Pai, vivendo hoje como o Senhor Jesus fosse voltar na hora seguinte, no minuto seguinte, fazendo de tudo, ó Pai, aleluia, ó Deus, desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor, na santificação, na unidade, ó Pai, do Espírito Santo sobre cada vida. Leva-nos em paz. Nós profetizamos uma semana de bênção, uma semana de paz, uma semana de proteção, oh Deus, uma semana de prosperidade sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, aquele também que está longe, que está pela internet, está, Senhor, ó Deus, aleluia, fazendo o seu culto também. Abençoa a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Estenda a sua mão, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos. Todos digam: se Deus é por nós, e agindo Deus, então salve Jesus, salve Jesus. Amém? Peça na paz do Senhor.